Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, que está completando 20 anos com informação, jornalismo e entretenimento, e o nosso jornal aqui também. Vamos destacar nas nossas manchetes que começou a valer as novas regras que limitam a antecipação do saque aniversário do FGTS. Vamos falar também do setor de panificação, que vem sofrendo com a falta de profissionais qualificados. Vamos falar do bairro da Liberdade, que inclusive ele foi eleito um dos 25 melhores destinos turísticos do mundo em 2026. Tudo isso e muito mais outras informações você vai acompanhar nesta edição através da TV Clique Brasil. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. E começamos a edição, então, do jornal Tele Brasil Notícias com a seguinte informação para você que envolve a sua saúde. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia faz uma campanha para alertar sobre os riscos de perda de visão que pode ocorrer com as pessoas com diabetes. Vamos entender melhor esta informação. Durante o mês de novembro, médicos voluntários e instituições organizam mutirões em diversas cidades do Brasil para atender a população. Os especialistas alertam para a retinoplastia diabética, doença que pode causar a perda parcial ou total da visão. A doença afeta os vasos sanguíneos da retina, camada mais interna do olho, responsável por detectar a luz e enviar as informações ao cérebro. O calendário de atividades pode ser visitado no site 24hpeloDiabetes.com.br. Estima-se que a diabetes atinja mais de 16 milhões de pessoas no país e pode provocar diversas complicações à saúde, se não tratada adequadamente. Vamos agora também falar dos entregadores de aplicativo que participaram em São Paulo de uma ação de treinamento de primeiros socorros justamente com os profissionais da Força Nacional do SUS e do Ministério da Saúde. Entre 2023 e 2024, é interessante que o número de atendimento no Sistema Único de Saúde relacionado a acidentes com motocicletas aumentou em torno de 21%. Vamos conferir. Juarez trabalha com entregas, mas quando sofreu um acidente no trânsito, não teve suporte da empresa. Quebrei a perna, tive não suporte da empresa não, eu fiquei pelo INSS. Aí suporte da empresa eu não tive. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que mais de 10% dos acidentes de trabalho em vias públicas envolvem ciclistas ou motociclistas que fazem entregas rápidas. Em todo o SUS, o atendimento de acidentes envolvendo motocicletas passou de mais de 92 mil para mais de 110 mil entre 2023 e 2024. Para reduzir esse número, profissionais da Força Nacional do SUS, em parceria com um aplicativo de entregas, estão capacitando esses profissionais em primeiros socorros. A nossa parceria com o Ministério da Saúde é muito maior, né? Ela envolve que a gente faça divulgação de campanhas de vacinação, que a gente esteja próximo, tendo campanha de vacinação para os entregadores nos pontos de apoio, mas hoje
a gente está fazendo aqui uma formação que a gente chama Anjo de Capacete, que é essa parceria tanto com a Zumbi dos Palmares, com o Ministério da Saúde, com a Força Nacional do SUS e o iFood, formando os entregadores em primeiros socorros, para que eles possam prestar o atendimento de primeiro socorro quando tem algum acidente no trânsito. O treinamento dura um dia, aula teórica e prática. O objetivo é que os entregadores se protejam e se tornem agentes multiplicadores de segurança no trânsito. No socorro a um acidente, cada minuto faz diferença. O fato dele estar treinado, chegar no ambiente e saber relatar no telefone para aquele regulador da emergência como é a cena do ambiente, já é importante porque o regulador consegue mandar o equipamento necessário para poder chegar naquele acidente e dar o suporte necessário. Vamos agora então falar do FGTS, porque começaram a valer então as regras que limitam a antecipação do saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Vamos conhecer essas novas informações. Essas novas regras tornam mais rígidas essas operações, os saques aniversários do Fundo de Garantia. Então, para a gente ter uma ideia do que é que muda, os valores que podem ser antecipados, os prazos dessa antecipação e também a quantidade de operações. Então, como é que fica a partir de agora? A partir de hoje, o trabalhador que fizer essa opção pelo saque aniversário, ele tem de esperar 90 dias para, de fato, concretizar, realizar essa operação. Até ontem, tudo isso era feito praticamente em um único dia. O que é que muda? Também a quantidade de parcelas que podem ser antecipadas. Inicialmente, nesses 12 meses iniciais de nova regra, apenas 5 parcelas podem ser antecipadas num valor máximo de R$ 500 cada, ou seja, R$ 2.500 no período de 12 meses. A partir de então, de 12 meses dessa nova regra, 3 parcelas podem ser antecipadas e uma operação por ano. O que é que acontecia antes? Todos esses números praticamente se tornavam ilimitados dependendo do valor que o trabalhador tinha ou tem nessa conta de fundo de garantia. Porque aí os bancos ofereciam antecipações em parcelas e em valores para além desses limites, colocando em risco, claro, a saúde e a sanidade financeira desses trabalhadores. Relembrando então, o saque aniversário do FGTS foi instituído em 2020, fazendo a opção, o trabalhador poderia antecipar esse saldo que ele tem lá. E por que o governo fez essas mudanças? Para proteger o trabalhador e a instituição Fundo de Garantia. Porque aí, se esse trabalhador é demitido sem justa causa, ele não pode mais sacar o que tem lá, apenas tem direito à multa rescisória de 40%, justamente quando ele mais precisa. Além disso, os recursos do fundo financiam obras de infraestrutura e também de habitação, por isso agora regras mais rígidas. Vamos falar agora de saúde, mas daquelas pessoas que dependem então de aparelhos elétricos de respiração. Pacientes então que dependem desses aparelhos para respiração, nutrição ou diálise estão ganhando muito mais autonomia com a criação de uma mochila, que inclusive com baterias que permite que as pessoas se desloquem justamente com ela. Vamos observar e conhecer mais de perto esta informação. O Everton vive conectado a esse dispositivo comum em ambientes hospitalares. É por meio do aparelho que ele recebe alimentação, já que não tem parte do intestino. O que eu como, que entra via oral, todos os nutrientes de comida, não me nutre, eu não consigo absorver. E aí entra a nutrição parenteral para me nutrir. Essa nutrição vem direto para uma veia central lá no meu coração e essa bomba, ela controla quantos ml por hora vai entrar no meu corpo. Ele precisa ficar ligado ao equipamento que funciona com energia elétrica 16 horas por dia. A autonomia fora de casa é de apenas 8 horas. Foram anos assim, mas a mudança veio recentemente com essa pequena mala, que dá muito mais autonomia. Se não fosse essa vontade de viver, a família por tudo, talvez eu não tivesse suportado tudo isso. E hoje ainda estou me curando ainda mais por essa liberdade que eu tenho e sem igual, né? O sistema chamado OutCare foi desenvolvido pela Aline, que é mãe de uma criança que enfrenta também uma situação semelhante e que diariamente precisa estar conectada a aparelhos. A gente fez uma cirurgia inédita no mundo de uma traqueostomia intraútero.
A gente fez uma tracostomia nele antes de nascer. E por conta dessa cirurgia, ele acabou tendo um parto prematuro. Ele nasceu com 630 gramas, com 25 semanas. E por conta dessa prematuridade, ele acabou perdendo o intestino. E aí, em 2016, surgiu essa nossa primeira versão, que foi a que começou a dar autonomia e liberdade para a gente em tratamento. Por motivo de registro de patente, a nova tecnologia não pode ser mostrada, mas é capaz de fornecer energia e armazenar diversos equipamentos hospitalares com segurança. O sistema tem ajudado dezenas de pacientes a ter autonomia por até 2 dias fora de casa. Pacientes eletrodependentes precisam de energia elétrica o tempo todo para o funcionamento de aparelhos vitais à vida, como equipamentos de respiração, nutrição ou diálise, por exemplo. No Brasil, são cerca de 300 mil pessoas nessa situação. Tem alguns pacientes que conseguem receber a nutrição parenteral só à noite, enquanto estão em casa. Sim. Mas eu tenho outros pacientes que são muito dependentes e que vão ficar 14, 16 horas conectados. E aí você fica com uma janela muito curtinha, né, livre, para poder fazer outras atividades. Então, com certeza a mochila é um ganho muito grande. A iniciativa virou projeto social e as mochilas, que também são customizadas para o público infantil, passaram a ser distribuídas gratuitamente aos pacientes que mais precisam, especialmente crianças. 80 delas já foram doadas. Quando tem um paciente que é eletrodependente, a gente não está trancando apenas o paciente, a gente tranca a família toda, a gente priva os amigos. O meu desejo é que a Outcare chegasse para o maior número de pessoas possível e o mais rápido possível. Gostaria que todo mundo tivesse essa mesma experiência e entendesse que viver traz a vida de volta e a vontade e realmente cura. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora falar com você, mulher, em um projeto de lei que garante licença de até 2 dias consecutivos por mês para as mulheres que sofrem com sintomas graves associados à menstruação. A matéria segue agora para análise do Senado, mas vamos conhecer. Os parlamentares, os deputados, aproveitaram a última semana do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama para aprovar projetos relacionados à saúde das mulheres. Esse que vocês citaram garante 2 dias de licença do trabalho para mulheres com sintomas graves de fluxo menstrual. Vai valer para trabalhadoras com carteira assinada, empregadas domésticas e também para estagiárias. Outro projeto garante direito
gratuito às mulheres de uma mamografia uma vez por ano pela rede pública a partir dos 40 anos. Antes, esse exame só era feito a cada 2 anos, depois que as mulheres completassem 50 anos. E também foi aprovado um projeto de lei que garante, pela rede pública também, direito a um exame de rastreamento genético quando há risco de desenvolver câncer de mama. Todos esses projetos vão seguir para análise do Senado Federal. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a questão de redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio ao consumidor que não gera dano moral presumido. Vamos observar mais detalhes nesta informação jurídica. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que redução de limite de cartão de crédito sem aviso prévio ao consumidor não gera dano moral presumido. O colegiado considerou que a redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio configura falha na prestação do serviço, mas foi entendido que ela não implica por si só ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa. O advogado especialista em direito do consumidor, Diego Nunes, esclarece como funciona a definição do limite de crédito de pessoas físicas. O limite do cartão de crédito envolve vários fatores, mas quem determina de fato é a instituição financeira, é o banco que concede o crédito. Ele tem essa prerrogativa de analisar o perfil de crédito de cada consumidor e, a partir disso, oferecer um limite de crédito maior ou menor. E ele também tem a prerrogativa de examinar esse limite de crédito ao longo da vida financeira do consumidor. O caso analisado envolvia uma consumidora que buscava receber dano moral por ter o limite do cartão de crédito reduzido sem aviso prévio. As instâncias ordinárias afastaram a ocorrência do dano por entenderem que, além de não existir abalo à esfera íntima da consumidora, não houve comprovação de prejuízo concreto, porque ela não demonstrou qual produto deixou de adquirir, nem o valor da compra que teria sido impedida de realizar. Em recurso ao STJ, a mulher alegou que o dano moral seria presumido por decorrer de prática abusiva consistente na violação do dever de informar. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que há sim normas que estabelecem a necessidade de que o consumidor seja informado sobre alterações no limite de crédito, mas ponderou que o descumprimento dessa norma por si só não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral, pois é indispensável a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade. A terceira turma seguiu o que entendeu a relatora e, ao negar provimento ao recurso especial da consumidora, considerou que, no caso, seria preciso demonstrar circunstâncias agravantes que evidenciassem efetivo abalo moral. Muito bem, vamos agora então falar do Congresso Nacional e de um projeto que, inclusive, procura aí combater de frente o crime organizado. Então, o Congresso Nacional tem um projeto de lei que tem urgência para ser aprovado na Câmara e pode ajudar, inclusive, duas frentes diferentes. No combater o crime organizado, mas com foco no dinheiro que é ilegal e que financia as organizações para combater, e também a questão da sonegação fiscal. O projeto de lei é o 125 de 2022, que traz as punições mais rígidas para o chamado devedores contumaz, que basicamente é uma pessoa milionária que deixa de pagar os seus impostos de forma repetida para burlar a legislação tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou que o governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, apoie o texto e a Câmara também o aprove. Vamos observar. Esse projeto que vocês citaram aí já foi aprovado no Senado e foi para a Câmara e institui o Código de Defesa do Contribuinte, com regras para combater o devedor contumaz, que é quem tem mais aí de 15 milhões de reais em débitos na dívida ativa ou declarados e não pagos. Segundo a Receita Federal, um exemplo de devedor contumaz é a refinaria Refit, que fica em Manguinhos, no Rio de Janeiro, e que o governo estadual, aí governo do Rio, está numa briga judicial contra a interdição da refinaria, que já foi investigada como suspeita na operação
cadeia de carbono. Nessa semana, o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para que a refinaria siga fechada. Sobre esse projeto do devedor contumaz, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, disse que vai definir na próxima semana o relator. Esse projeto ficou parado por cerca de 60 dias e retomou agora ao holofote por causa dessa tragédia aí, desses mais de 120 mortos no Rio. Inclusive, houve críticas aí de senadores por causa do andamento do projeto. Por exemplo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que houve uma tentativa de blindagem do projeto pelo crime organizado. Ontem, na Câmara, 50 deputados votaram contra a urgência desse projeto. Desses 50, 35 são do PL, o partido do governador do Rio, Cláudio Castro. No entanto, eles foram voto vencido e a urgência foi aprovada. Ou seja, o projeto não vai precisar passar pelas comissões, ele vai direto a plenário. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar sobre a importância da aprovação desse projeto, especialmente para coibir aí a relação entre o crime organizado e o setor de combustíveis. Vamos ouvi-lo. A gente tem falado muito para os governadores que, além da questão territorial, além de cumprir mandado de prisão, tudo isso é importante, mas se não asfixiar o financiamento do crime organizado, não vai dar certo. Outra coisa que eu vou fazer chegar ao governador do Rio é a importância do partido do governador do Rio apoiar a lei do devedor contumaz. Devedor contumaz é uma palavra chique para falar de sonegador. E por trás de sonegador, o que tem, na verdade, é o crime organizado. Porque, em geral, a origem do dinheiro do crime organizado é ilícito. E ele procura se misturar com atividades lícitas para lavar dinheiro. É o que acontece com o posto de gasolina, é o que acontece com os motéis aqui da região da Marginal que foram interditados aqui em São Paulo, é o que acontecia com determinadas franquias de lojas que eram utilizadas para lavagem de dinheiro. É muito importante que o partido do governador Cláudio Castro não vote contra o devedor contumaz como fez essa semana. Eu quero dizer ao governador com toda clareza, uma boa parte do crime organizado do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro, está se escondendo por trás dessas estratégias jurídicas que esta lei visa coibir. Então nós precisamos dessa lei. E o Estado do Rio, em particular, precisa dessa lei. E vamos agora também falar de mais uma vez do nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico vai abordar agora a questão do carro em mau estado de conservação, que não justifica busca veicular e pessoal. Vamos observar esta nova informação sobre as questões jurídicas. Carro em mau estado de conservação não justifica busca veicular e pessoal. A decisão é da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Estão previstas no Código de Processo Penal as regras para a realização da revista pessoal. O parágrafo 2º do artigo 240 diz que essa busca deve ser feita quando houver fundada suspeita de que alguém oculte arma proibida ou objetos de procedência criminosa. No estado de São Paulo, a polícia parou um carro que circulava com a porta amassada e, ao revistar o motorista, que tentou se passar por guarda municipal, encontrou uma arma furtada dentro do veículo. O motorista foi preso. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a revista foi legal, porque a abordagem da polícia teria sido motivada pelo estado da porta do automóvel. Ao analisar o recurso do Ministério Público, que defendeu a conduta policial, a 5ª Turma do STJ confirmou a concessão do habeas corpus de ofício para trancar a ação penal por reconhecer a ilegalidade da busca realizada no veículo do réu e, por consequência, a ilicitude das provas obtidas. De acordo com o ministro relator Ribeiro Dantas, a jurisprudência do STJ considera que a busca deve ter vínculo direto com sua finalidade legal de obtenção de provas. Ribeiro Dantas destacou ainda que a mera situação de estar a bordo de veículo com porta amassada não constitui, por si só,
fundada suspeita, sendo necessária a presença de elementos concretos para justificar a medida invasiva. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? Uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Vamos agora então falar do meio ambiente e como o desequilíbrio pode afetar a todos nós. E a questão não é só na floresta, quando a gente desmata uma região, isso acaba também afetando as cidades em volta ou mesmo os principais centros. E os efeitos desse desmatamento podem estar muito além do que parece. Então um exemplo nisso está quando atacamos a floresta, o sistema todo se desequilibra e pode trazer doenças, né? E quem está muito longe do local, inclusive, acaba sendo afetado mesmo estando distante daquele local degradado. Vamos observar nesta matéria da repórter Bárbara Pereira. Em 2020 era decretada a pandemia de coronavírus e a hipótese que se mantém até hoje é de que a manipulação de animais mortos numa feira da cidade de Wuhan, na China, teria colocado os seres humanos em contato com o vírus. Um episódio que acendeu um alerta para a humanidade. Alterar, modificar ou simplesmente mexer com os hábitats de forma indiscriminada pode causar graves consequências para ecossistemas e também para a saúde humana em todo o planeta. Diante disso, existe o risco de o mundo voltar a enfrentar uma nova pandemia? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o virologista Felipe Naveca, um dos cientistas responsáveis pelo sequenciamento de uma linhagem do SARS-CoV-2 surgida na Amazônia. Hoje, ele é o responsável pelo Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes, Reemergentes ou Negligenciados da Fiocruz Amazônia e também responsável pelo Laboratório de Arbovírus e Vírus Hemorrágicos da Fiocruz. Professor Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Queria começar perguntando sobre a destruição de florestas. Esse é um assunto que vai estar ali em discussão na COP30, que acontece daqui a pouco. E essa é uma pergunta que muita gente se faz. Se a gente continuar mexendo em florestas do mundo inteiro, mas especificamente no seu caso, o senhor é um especialista ali em Amazônia, a gente corre o risco de ter uma nova ou novas pandemias? Sim, todas as vezes que nós alteramos um ecossistema, seja no caso uma floresta, onde se faz uma derrubada, o que acontece é que a gente está mexendo nos ciclos biológicos que estão ocorrendo naquela região. Então, um reservatório que está hospedando um vírus, ou um vetor, no caso de um mosquito, por exemplo, ele vai sair daquela região que foi desmatada até para se proteger, e nisso vai alterar e ele vai acabar tendo contato com outros diferentes animais.
E entre esses animais pode ser um ser humano. Como é que a gente pode entender o impacto das mudanças climáticas, se nada for feito, na qualidade de vida, não só do planeta como um todo, como nós que estamos dentro desse planeta, né? A média de temperatura, de uma maneira geral, está aumentando. E aí eu vou usar um exemplo, inclusive, de uma grande cidade que é São Paulo, né? São Paulo era uma cidade, a maior cidade do país, que a gente não tinha muitos registros de dengue, por exemplo. Mas nos últimos anos isso tem aumentado, especificamente ano passado e esse ano. São Paulo teve um aumento importante e o que foi verificado foi a média de temperatura da cidade, ela se elevou para o próximo do que é a média exata para a maior transmissão do vírus da dengue, por exemplo. Então as alterações de temperatura, elas também vão alterar esses ciclos biológicos, fazendo como no caso da dengue, o mosquito proliferar mais rápido e o vírus ficar pronto mais rápido dentro do mosquito e assim ser transmitido com maior facilidade. Então esse é um exemplo muito importante daquilo que está acontecendo e mesmo não só em áreas de mata, né, como na Amazônia, mas numa grande cidade como São Paulo. Professor Felipe, muita gente se pergunta o seguinte, olha, a Amazônia tem cidades dentro dela, tem metrópoles, tem também pessoas, obviamente, que trabalham, que circulam. Não dá para dissociar, né, pessoas de uma área tão grande que é habitada também. Como é que é possível conviver com esses aspectos todos da Amazônia sem fazer com que ela seja alterada, esses ecossistemas sejam alterados? É respeitar o ritmo da floresta? Não podemos pensar também que a floresta tem que ser intocada, porque isso é um discurso que afeta as populações que estão vivendo lá, exatamente, que precisam também ter melhoria, por exemplo, de acesso não só à cidade, mas de acesso mesmo a medicamentos, a alimentos, a tudo, que nem tudo é capaz de ser retirado da floresta, ou às vezes não dá conta, principalmente em momentos como a gente tem de cheia ou de seca, os regimes de cheia e de seca que acontecem na Amazônia. Então, a chave para isso é exatamente o desenvolvimento sustentável, com o estudo de impacto das alterações do ambiente quando você envolve a alteração daquele ecossistema. Então, isso pode ser mimetizado em estudos que a gente antecipa esse cenário. Então, tudo é pensado dessa maneira. Se for feito com estudo, fazendo de uma maneira correta, afetando o mínimo possível do ambiente, a gente consegue, sim, promover esse desenvolvimento com um risco mínimo de emergência de uma virose, por exemplo. A questão é quando se dá de uma maneira desenfreada, sem nenhum estudo de impacto ambiental da região, aí sim a gente tem uma chance grande de ter um aumento de alguma virose, né, do espalhamento de alguma virose, sem mesmo ter conhecimento daquela região. Então, antes de pensar de fora para dentro uma solução, é preciso ouvir o que essas pessoas estão precisando, é preciso ouvir quais são as demandas delas para que a gente possa ajudar a traçar as melhores soluções. Muito bem, vamos falar um pouquinho da nossa água que usamos em casa no nosso dia a dia. Porque o Brasil enfrenta um cenário de risco de desabastecimento de água, porque você tem acompanhado um cenário de seca, não só em outras regiões, mas aqui também no Sudeste. E é inclusive interessante que nas próximas décadas, esse é um risco que está sendo agravado pelas mudanças climáticas e também pela questão de desperdício que vemos muito. Um estudo do Instituto Trata Brasil está projetando a demanda futura de águas nas moradias aqui no Brasil. Isso até o ano de 2050. Então, a falta de água nesse levantamento se aponta, inclusive, que o país pode ter, em média, 12 dias de racionamento de água por ano. Vamos observar. O consumo de água tratada no Brasil tende a subir drasticamente. Isso ocorre por fatores como a universalização do acesso ao serviço, o crescimento econômico e a expansão demográfica. Mas o fator mais preocupante é o climático. O estudo projeta um aumento de cerca de 1 grau Celsius na temperatura máxima até 2050, o que traz secas, tempestades e ondas de calor, causando também o aumento no consumo de água e a redução da oferta hídrica. Esses eventos climáticos extremos
mudam os regimes de chuva, fazendo com que haja uma diminuição no volume de água dos rios, diminuindo a oferta. Essa expectativa é de diminuição de 3,4% ao ano. Então, há uma expectativa de aumento de um consumo de água que hoje é de 175 litros por habitante por dia, para 219 litros por habitante por dia até 2050. As consequências mais graves serão sentidas em regiões onde a precipitação já é menor, como partes do Nordeste e do Centro-Oeste. E se a demanda cresce e a oferta diminui, o desafio não está apenas nas cidades, mas na origem do recurso. O Brasil ainda perde mais de 40% da água tratada por vazamentos e desperdícios. Nesta unidade da Embrapa, em Brasília, uma iniciativa garante água mesmo nos períodos de estiagem. A gente capta do rio de maneira mais lenta para causar menos impacto lá, traz água para cá, armazena e depois distribui isso pelos campos experimentais da Embrapa Cerrados. Então, onde são geradas aí tecnologias para o Brasil inteiro e até para o mundo sobre não só o manejo da irrigação, o manejo da água, mas para o desenvolvimento de variedades mais resistentes à seca, né, coisas também, né, variedades mais produtivas, variedades mais adequadas ao nosso ambiente, né, e assim que se desenvolveu toda a pesquisa agropecuária aqui. Se não fosse isso, a gente só poderia trabalhar durante 6 meses, né? Porque durante os outros 6 meses aqui no Cerrado não chove e a produção fica, às vezes, sob risco climático. O estudo do Instituto Trata Brasil reforça que a solução para garantir a água até 2050 passa por uma gestão integrada e eficiente. A população mais vulnerável, de baixa renda e que já tem dificuldade no acesso à água tratada é a primeira a sofrer com os efeitos extremos. O perfil de quem não tem acesso à água tratada no Brasil são pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas que são jovens até 20 anos de idade, pessoas que têm baixa escolaridade média, que têm uma renda média baixa. E essas pessoas, muitas vezes, elas já têm dificuldade no acesso à água tratada. Quando a gente tem eventos climáticos extremos, esse acesso ele fica ainda mais prejudicado. Muito bem, vamos falar agora de um outro assunto. Vamos falar aí sobre o Maurício de Souza, que é uma pessoa bastante popular com a turma da Mônica, a Magali, o Cebolinha e o Cascão. E mais um tantos de personagens que fizeram parte, inclusive da minha e da sua infância. Maurício de Souza, desenhista, criador dessas histórias, completou nada menos que 90 anos. E justamente para comemorar essa data, vamos a um episódio especial sobre o quadrinista. São mais de 60 anos criando histórias que marcam gerações. Maurício de Souza já faz parte do cotidiano de jovens e adultos. Seus personagens já ganharam o mundo e seus gibis são lidos em várias línguas. Dario é um dos apaixonados por vários dos mais de 400 personagens criados por Maurício. Como meu pai trabalhava na banca de jornal, e ele trazia muitos gibis para mim. Eu acabei formando uma pequena coleção de gibis, né? Eu lembro muito das histórias do Chico Bens, que era o que eu mais gostava. Hoje Dario coleciona itens raros da Turma da Mônica e relembra o dia em que pôde apresentar alguns deles para Maurício. E eu tava com um pouco de vergonha de pedir um desenho para ele. Se você falasse para mim, vai cair um meteoro na sua coleção hoje, o que você salva? Eu salvaria o desenho do Maurício. É uma folha que para mim ela vale muito. Maurício publicou sua primeira tirinha no fim da década de 1950. Alguns anos depois, em 1963, surgiu aquela que seria sua personagem mais conhecida, a Mônica, inspirada em uma de suas filhas. Por que a Mônica tem um dente grande? Eu me baseei para criar o personagem Mônica na minha filhinha Mônica, que era baixinha, tinha um cabelinho assim, rentinho, e ela tinha 2 dentinhos bem grandes. Só fiz uma caricatura da minha filhinha, ela era mais ou menos daquele jeito, copiei a realidade. A Mônica nasceu empoderada, ela nasceu em 63, as mulheres estavam querendo trabalhar fora, as mulheres queriam de alguma maneira controlar a natalidade dos seus filhos. Eu acredito que a Mônica teve esse sucesso porque ela de alguma maneira demonstrou que uma mulher pode também ter força. E a mulher tem força, né? É só ela saber usar. E dos gibis
país, as histórias contadas por Maurício ganharam vários outros formatos. E para celebrar seus 90 anos, a trajetória do quadrinista foi parar na telona. Quem interpreta Maurício, ainda jovem, é o próprio filho do desenhista. Minha estreia nos cinemas, então mais um motivo de realmente ser um momento bastante especial aí pra gente, principalmente pra mim. Eu diria que foi, com certeza, a experiência mais intensa, emocionante e inesquecível da minha vida. Eu já achava meu pai bastante persistente de ter chegado onde ele chegou. Eu percebi que ele é muito mais do que eu imaginava. Seja bem-vinda, Mônica. Ele vai pousar. Vamos agora falar de um assunto que foi nossa manchete, que é o setor de panificação, que inclusive vem sofrendo com a falta de profissionais para a ocupação desses postos de trabalho. Só para você saber, somente no estado de São Paulo, a estimativa é que faltam mais de 55 mil funcionários. Vamos acompanhar. As padarias estão ficando cada vez mais sofisticadas. Oferecem uma grande variedade de produtos, muitas vezes com atendimento 24 horas por dia. Pãozinho daqui é especial, né? Todo dia pega 8 mil. Nesta padaria, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, hoje são 50 funcionários. E outras 10 vagas estão em aberto. Faltam profissionais em praticamente todas as funções. Atendimento de balcão, atendimento de salão, garçom e também auxiliares de confeitaria, auxiliares de panificação, de padeiro. Sempre tem vagas. Pode faltar o pãozinho. O pão de cada dia não falta. Se precisar eu vou fazer pão. Em todo o estado de São Paulo, o setor de panificação enfrenta uma escassez de mão de obra. Para cerca de 13 mil padarias, faltam 55 mil funcionários. Aqui em São Bernardo do Campo acontece um feirão com o objetivo de atrair esses profissionais. Somente no Grande ABC Paulista, que conta com 6 municípios, são 6 mil vagas em aberto no setor de panificação. Nós sempre fomos elogiados pela nossa maneira de atender, diferenciada, pessoal, assim, sabe? E hoje nós estamos com grandes dificuldades de fazer esse tipo de atendimento por falta de mão de obra. E além de ser falta de mão de obra, também de mão de obra especializada, né? Os salários oferecidos vão de R$ 2.097 a R$ 5.000. Geórgia ficou interessada nas propostas. Convênio médico, odontológico, que é o de prática, que é a condução, né? E eles estão disponibilizando, né, você a estar no mercado novamente, né, isso é bom, né. Mas o movimento foi pequeno. Mesmo com a iniciativa do feirão, o setor deve seguir com dificuldade em preencher todas as vagas. É 2.200 para as padarias que têm até 60 trabalhadores e de 2.380 para aquelas padarias que têm acima de 60 funcionários. Esse salário de bruto, depois que faz os descontos normais, né, ele vem ali para R$ 1.800, por aí. Então, esses são os principais, a desmotivação. Bem, vamos mudar de assunto, agora vamos falar de uma fruta, jaca, que é uma fruta peculiar pelo cheiro forte, originária, inclusive, para você que não sabia, da Índia, que foi importada para cá e que podemos encontrar em diversas regiões do nosso país. Um grupo de mulheres na Baixada Fluminense encontrou no alimento uma oportunidade de renda. Então vamos conhecer a fruta e mais também esta oportunidade. Quando chegou na empresa social Madre Frutos, a Lívia precisava de um emprego, uma fonte de renda. O que ela não imaginou é que isso pudesse vir de uma fruta com possibilidades que ela não conhecia. Eu vinha assim precisando de trabalhar, precisando de um trabalho e surgiu, né, uma moça que veio aqui para poder ensinar como que era a jaca. Aí teve essa vaga para mim, eu vim e acabei ficando, acabei me apaixonando. Acredito que um dia todos vão aprender sobre a jaca, vão saber para que ela serve, que é uma fonte de renda, até mesmo de alimento, né? Alimentar uma família.
Lívia comanda uma equipe de mulheres que também encontraram na jaca uma oportunidade profissional. Elas moram na comunidade de Santo Antônio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ali, o fruto é colhido e beneficiado. Quando a Tainara levou o que aprendeu no trabalho para a dieta da família, muitos ficaram incrédulos com as possibilidades culinárias. E eles falam que não comeria. Já levei para os de casa e eles gostaram muito e falaram que não imaginaria ser desse jeito que é feito. Quem não conhece jaca tem até dificuldade de imaginar a quantidade de texturas que pode sair de uma só fruta. A jaca tem diversas partes, por exemplo, polpa, lombo e sementes. Depois de um pré-cozimento, o alimento é congelado e embalado para venda. Além de ser uma fonte de renda, a fruta pode ser uma forma de combate à insegurança alimentar. A jaca colhida verde pode ser preparada em receitas de quitutes. Algumas possibilidades são o quibe e bolinho de jaca. A jaca dorê fica com um sabor muito parecido com peixe. Ceviche de jaca, coxinha de jaca, jacalhau, salpicão de jaca com as diferentes partes da jaca, a castanha da jaca, que é uma iguaria. A gente tem tanta coisa aqui que a gente nem imagina em usar, né? Então essa conscientização da importância da alimentação local. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Vamos agora também falar de turismo e na questão do número de passageiros de avião. Justamente, o número de passageiros de avião no Brasil foi recorde no mês de setembro de 2025. Então vamos observar e conhecer as rotas e itinerário e o crescimento do turismo aqui no país. A movimentação de passageiros em voos dentro do Brasil atingiu a marca de 8,5 milhões em setembro. É o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, um aumento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, liderou o ranking, com 2,5 milhões de viajantes, seguido pelo Terminal de Congonhas, na capital paulista, e o Aeroporto de Brasília. No consolidado do ano, o total de passageiros em voos nacionais chegou a 74,2 milhões. A movimentação internacional também bateu recorde para o mês, com 2,3 milhões de passageiros, uma alta de 9,5% em relação a 2024. Muito bem, ainda falando um pouquinho de turismo, vamos falar aí do Mar Calmo, dunas e falésias coloridas, que mais parece uma verdadeira obra de arte. Sim, verdadeiras obras de artes naturais. A TV Ceará, que é a emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, vai nos guiar e mostrar agora esta rota das falésias perto de Fortaleza. Entre dunas, falésias coloridas e nascentes que brotam das pedras, o litoral leste do Ceará guarda verdadeiras obras de arte da natureza. Na Rota das Falésias, cada paisagem parece ter sido pintada à mão. E é nesse cenário que o nosso passeio começa pela praia de Águas Belas, a 65 quilômetros de Fortaleza, localizada no município de Cascavel.
fazer a rota e visitar a Barra Velha, Barra Nova e demais destinos da região, é preciso fazer a travessia de balsa pelo rio Mal Cozinhado. Em Barra Velha, encontramos uma praia deserta de águas tranquilas. Na extensa faixa de areia, um pescador tirava os peixes de sua rede. Poucas pessoas frequentam o lugar por conta do acesso à região. De buggy, seguimos para uma parada obrigatória, que é em Barra Nova, fazendo a divisa com o município de Beberibe. De lá, seguimos para o Morro dos Bugueiros, outro ponto de parada no destino da Rota das Falésias. De lugares como este, é possível entender o motivo pelo qual muitos turistas escolhem o Ceará como roteiro para visitar toda essa beleza natural. Não só pessoas vindas do Brasil, como também do mundo. Um convite à contemplação da natureza e à preservação desse patrimônio. Na Praia das Fontes, em Beberibe, a vida brota das pedras. Pequenas nascentes de água doce deslizam pelas falésias e se misturam ao sal do mar. Um espetáculo silencioso que só é percebido por quem caminha devagar pela areia. A poucos quilômetros dali, chegamos ao Labirinto das Falésias, em Morro Branco. Suas trilhas ecológicas revelam caminhos secretos e cheio de cores. Devido aos minerais que contém, como o enxofre, o cobalto, o manganês, o alumínio, o ferro, o chumbo, o cobre, o zinco, por isso que dá essa tonalidade diferenciada. Tem falésia que tem 10 cores, tem falésia que só tem uma cor. Quem visita o local se encanta com o que vê. O que mais me chamou a atenção aqui é que são vários pontos turísticos, tem as praias são muito lindas, tipo a temperatura também muito boa também. Tudo aqui é muito bonito, é difícil encontrar alguma coisa que não se agrade. Tudo você quer tirar foto, tudo você quer, é uma experiência nova. Mas a beleza pede respeito. A 35 metros do topo, uma placa alerta. É proibido riscar as falésias ou retirar a areia colorida. Afinal, este é um monumento natural protegido por lei. E se as falésias encantam pela força da natureza, a cultura local completa o cenário. Na feirinha de artesanato, tradição e identidade se transformam em lembrança. E foi aqui que encontramos a rendeira Olinda Borges dos Santos. Eu faço caminho, faço toalha toda na renda, eu tenho aí, faço saída de praia, eu faço as peças e mando montar, porque eu só sou rendeira. Com 215 quilômetros e um litoral formado por 35 praias, a Rota das Falésias do litoral leste cearense integra 8 municípios. Aqui, cada grão de areia guarda um tempo antigo. Cada curva da falésia é cicatriz da terra. E cada visitante escreve em silêncio uma nova página da paisagem. Muito bem, ainda fazendo nossa viagem turística, vamos falar agora do Espírito Santo e sobre a questão dele ser o maior produtor do café Conilon aqui no Brasil. Então, vamos aí contar um pouquinho desta história sobre isso e imaginar justamente como o café chega na xícara em nossas mãos, porque antes disso ele pode ter passado por um processo de fermentação controlada, inclusive, e feito com tecnologia de ponta, que foi desenvolvido lá no Espírito Santo. Vamos observar. O sol pinta de amarelo as flores do café. Da terra quente do norte capixaba brota tradição, ciência e inovação. O Conilon, riqueza do Espírito Santo. É aqui, no meio do cafezal, que a história começa. O Conilon é cultivado com tradição, mas segue um caminho que o transforma em bebida especial e a roça em laboratório. No sítio Chapadinha, em Nova Venécia, Robson e a família produzem 3 tipos de café, do tradicional ao de excelência. O segredo está nos detalhes de cada etapa. Esses aqui são os 3 cafés que a gente trabalhamos hoje aqui na nossa propriedade. Esse aqui é um café comum, que seria a bebida seria o tradicional, um extra forte, que é um café com defeito, muito defeito. Esse é o café despolpado, o café lavado, né? Que é um café que você vê já não tem pouca limpeza, que é um café 100% maduro, né, lá. E esse aqui é o café fermentado.
A grande virada veio com o café fermentado, produzido em um bioreator, desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo e com a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel. O equipamento transforma o grão do conilon em uma bebida de notas doces e complexas. No mundo, existem apenas 2 bioreatores como este. Ele trabalha na base de pressão, que o doce do café está na casca. A parte mais doce do café é a casca. E aí, então, o que ele faz? Ele trabalha numa pressão ali dentro, que junto com a temperatura entre 35 a 38 graus, ele força um pouco desse doce da casca e entrar para o caroço. É um café que você consegue tomar ele sossegado, tranquilo, sem açúcar, sem nada. O café foi de excelência. O resultado vai além da xícara. O café do sítio Chapadinha já superou 90 de 100 pontos máximos em avaliação no Specialty Coffee Association, maior associação global de comércio de café. Conquistou prêmios de qualidade e reconhecimento em sustentabilidade. Hoje tem mais de 20 exportadores na região trabalhando hoje. E a turma vê que café de qualidade é produto bom, ajuda, é sustentável, é financeiramente viável. O café, bebida boa, todo mundo quer. Com qualidade comprovada, as vendas passaram das fronteiras. O brasileiro ele ainda tem um medo, vamos dizer assim, de provar o conilon, um preconceito, né, com o conilon por ele ter sido considerado mistura e faltava um grão para se tornar defeito completo. E então o mercado exterior não, o mercado exterior é mais aberto. E aí hoje a gente, né, nos últimos anos a gente tem exportado bastante e tem clientes que gostam muito do café, assim. Acho que eu quase nunca apresentei o café para um gringo e ele não gostou. Todos eles têm gostado bastante. Para entender o que diferencia um café comum de um café especial, é preciso passar pela análise sensorial. É nesse espaço que os grãos revelam aromas, sabores e até as notas que recebem. O café natural, você vai poder sentir que ele expressa mais um aroma de chocolate, caramelo, baunilha, enquanto os cafés fermentados, eles expressam mais frutas. Tanto frutas tropicais quanto frutas vermelhas. E depois, né, que a gente sente o aroma, a fragrância, a gente avalia, depois a gente faz a aspersão, né, para sentir. Então aí a gente consegue sentir o café cremoso, se ele é suave, né, as notas vêm mais facilmente pra gente. O Espírito Santo é o maior produtor de conilon do país, uma atividade que gera empregos. Porém, apenas uma pequena parcela dessa produção atinge o patamar de excelência. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência, mas está chegando ao seu final. E antes, como é o nosso hábito, vamos falar um pouquinho aqui do bairro da Liberdade, em São Paulo, que é conhecido por abrigar justamente os imigrantes japoneses, chineses e coreanos. E inclusive que acaba de ser eleito um dos 25 melhores destinos turísticos do mundo para 2026. Isso segundo a renomada guia de viagens britânico, Lonely Planet. O local é um verdadeiro mosaico de cores, sabores, culturas e muita história. Vamos conhecer. Caminhar pelas ruas da Liberdade é respirar a cultura japonesa de uma forma singular, capturada pelo tempo em luminárias inconfundíveis, ou fluida, em cores e formas que remetem ao futuro. Há quase 30 anos, o que se faz aqui é pastel e tradição, pastel ioca, sugerido 19 vezes seguidas como o melhor pastel da cidade e muitas vezes eleito. Essa receita é do meu pai, que há mais de década de 40, década de 50, meu pai já era pasteleiro japonês. Era muito raro na época, né? E a gente mantém a receita até hoje. Pastel sempre maravilhoso, qualidade sempre a mesma, vale a pena. Essa aqui é a primeira cafeteria silenciosa da América Latina e fica aqui na Liberdade. Você consegue fazer um pedido, sem dizer uma única palavra. Basta pegar e entregar para o Coelho Kiki. Aí sim, tem aqui as recomendações, o que pode e não pode fazer. E aí, você recebe o seu pedido. A gente é do Rio, a gente está vindo a passeio. Nunca tinha comprado um doce assim com coelho? Não, foi muito divertido.
poucos metros, que ironia, a Liberdade conta outras histórias. A de gente escravizada. Exprimida, a Capela dos Aflitos, de 1799, insiste em lembrar que esse entorno era cemitério de negras, negros, indígenas que foram barbarizados, castigados até a morte. Gostaria que as pessoas viessem visitar aqui, né? Assim que estiver pronto. Agora está em fase de restauração, né? E é bacana as pessoas virem conhecerem um ponto histórico aqui em São Paulo. Para que nada se perca, passado, presente e futuro se unem na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, a principal entidade representativa da comunidade nipo-brasileira no Brasil. Lembrando que a Liberdade ele é uma junção cultural não só do Japão aqui no Brasil, mas de outras culturas como a comunidade coreana, a comunidade chinesa e principalmente a afro-brasileira que deu origem aqui ao bairro da Liberdade. E com essa última informação, o Jornal Tele Brasil Notícias, através da TV Clique Brasil, está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E lembrando que você pode rever as nossas informações aqui no site da TV Clique Brasil, ou mesmo no nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou nas redes sociais como YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias. Você que quer ver notícias impressas com outras informações, nós temos também no Facebook, A Hora da Notícia, Rádio e TV. Queremos agradecer a direção da TV Clique Brasil e também a sua audiência e todo o trabalho de nossa equipe. Até lá! Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanato.